Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa. O Walter Diogo fez uma pergunta no bloco anterior, eu queria que repetisse rapidamente para o secretário. Quanto que custou esse BRT até agora? E se você vai levar isso para a justiça? Porque é um crime essa história. A gente está informando os órgãos todos de controle, né? Procuradoria, Controladoria, e aí tem um encaminhamento natural da Procuradoria para quem de direito, né? Eu não sou policial, quer dizer, o que me cabe é fazer mais com menos recursos, né? Oferecer mais serviços e obras e tal com menos recursos. Índio, nesse universo de obras paralisadas, que vocês chegam a quase 100 obras, quais são as, quer dizer, de maior expressão e que você pode citar aqui para a gente? E quais são as soluções também encontradas para que elas voltem à execução e possam ser concluídas a curto prazo? Olha, a curto prazo é impossível de você concluir. A médio prazo, digamos assim. E a médio prazo é possível se você tiver uma reversão do quadro nacional. Quais, por exemplo, as obras que estão paralisadas que te preocupam? O que me preocupa são as escolas do amanhã, porque, embora eu acho que você devia ter feito manutenção nas escolas de hoje. Quantas escolas do amanhã estão paralisadas? A gente tem 40 escolas aí e você tem 3 ou 4 que foram inauguradas, que estão funcionando. E 40 em construção? 30 e tantas em construção, das quais a gente não vai realizar todas, porque aquelas que ainda estavam no iniciozinho da obra, você vai segurar. Sim. Né? E as que estão sendo concluídas ou que estão no meio do caminho, a gente vai concluir, porque senão é um desperdício de recurso público que não pode fazer, entendeu? Tem aí algumas unidades de hospital também, quer dizer, basicamente clínica da família, para inaugurar, ainda tem algum investimento para você concluir, também é uma coisa importante, que assim, educação e saúde são duas coisas fundamentais, né? Que a gente vai trabalhar. A expansão já recomeçou, a expansão do Parque Madureira, porque tem recurso do BNDES, então tudo aquilo que tem financiamento, a gente está priorizando, porque daí como não é recurso próprio, ou parte do recurso próprio é possível da gente viabilizar, a gente já retomou. Quer dizer, nesse quadro que você encontrou, que é um quadro preocupante, com obras paralisadas por conta da falta de empenho, por conta do não pagamento e tal, quer dizer, é um quadro que te deixa preocupado e você vai tentar resolvê-lo a médio prazo. Mas o que você projeta na tua pasta para o futuro? O que você projeta de realizações? Porque a sua pasta tem coisas importantes. A habitação é um tema importante. Há um déficit habitacional no Rio de Janeiro. Você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que tem problemas também, tem ocupações. Aqui no Rio é uma situação delicada, por conta da questão da segurança. As milícias ocupam, ou seja, além da realização de novos projetos, você tem o gerenciamento dos projetos já existentes, que trazem muita dor de cabeça. Como é que você está analisando e fazendo a gestão dessa área, que é uma área social importante, que é a área habitacional? Você tem um déficit de 350 mil casas no Rio de Janeiro. Então, você tem uma multidão aí morando, digamos, em condição subnormal, né? Quer dizer, precisando de apoio. A dificuldade do Minha Casa Minha Vida é quando você transfere as pessoas de uma determinada comunidade para, sobretudo, na faixa 1, que é do Minha Casa Minha Vida, que é de 0 salário mínimo, portanto, quem não está recebendo nenhum dinheiro, até 3 salários mínimos, né? Nessa faixa do Minha Casa Minha Vida, sobretudo em áreas que as pessoas moravam de risco, foram transferidas, ou por conta das obras das Olimpíadas, que elas saíram de onde moravam para ir para o Minha Casa Minha Vida, você tem um choque cultural muito grande. Porque o sujeito passa a ter que pagar água, ele passa a ter que pagar a energia elétrica, o valor que ele paga nem sempre é proporcional ao que ele pagava. Então, você tem um condomínio com 16 prédios, por exemplo, 16 blocos, e de repente vem uma conta d'água de 100 mil reais. Como é que você divide isso entre as pessoas? Tem alguém que deixou a torneira aberta e que gastou achando que aquilo era de graça. Aí depois chega o síndico, gente, cortaram a água do condomínio, porque tem que pagar. Então, assim, tem um processo de conscientização para quem foi para Minha Casa Minha Vida, que é muito importante, e que, inteligentemente, o governo federal colocou nesse programa um acompanhamento pós-obra. Quer dizer, então, assim, as pessoas se mudam e tem um acompanhamento. O que tem que fazer é qualificar esse acompanhamento, porque tem que preparar o morador do Minha Casa Minha Vida para a nova realidade dele. Há uma reclamação. Essa semana eu reuni com moradores do Minha Casa Minha Vida e a grande reclamação era a seguinte: pô, eu não estou conseguindo fazer, eu preciso que a prefeitura vá fazer manutenção lá no meu condomínio, lá no Minha Casa Minha Vida. Não pode, porque agora é área privada. Entendeu? Então, mas eu não tenho condição. Então, assim, tem todo um processo de cuidar e de trabalhar a cultura e qualificação dessas pessoas, que é com base em educação mesmo, né? Que a prefeitura tem que fazer um esforço dobrado
Porque não basta dar casa. Você tem que dar casa, qualificar as pessoas para essa nova moradia e, sobretudo, preparar elas para o mercado de trabalho. Então, a gente está trazendo aí, estamos conversando com o Firjan, a Sebrae, a FEComércio, ver de que maneira que qualifica as pessoas para buscarem emprego, renda. Esse quadro de caos, de crise, a crise federal, crise no Rio, ainda potencializada pela falência do governo do Estado, ou seja, essa crise que não custa, que não passa, que está se agudizando, está se perenizando, quer dizer, ela traz um quadro de desorganização social que tem um reflexo direto na sua pasta, na questão fundiária, porque a ocupação aumenta, as pessoas passam a ocupar, ou seja, se perde qualquer referência legal. As referências legais desaparecem nesse quadro, alguns aproveitadores também começam a agir no meio dessa situação caótica. Como é que você está encarando essa questão fundiária? Você vai fazer a regularização da terra, das ocupações, das casas, dos espaços, enfim. Como é que você está... Primeiro, qual é o quadro da fundiária que você encontrou e que tipo de ação você projeta para os próximos meses ou anos para tentar, não digo resolver, porque seria muito pretensioso, mas contribuir para que haja uma situação melhor do que a situação atual? Olha, essa pergunta é muito importante. Você sabe que mais de 70% das pessoas, enfim, das moradias do Rio de Janeiro são irregulares. Pois é. 70%. E mais de 50% não tem a propriedade. Sim. Então o sujeito tem a casa dele em cima de um terreno que não é dele. Aí você imagina, numa comunidade onde ele vende o terreno sem ter o RGI, né, sem ter o Registro Geral de Imóveis, ele vende a sua casa para alguém, aí vem o chefe do tráfico, da milícia e diz, olha, sai, tira. A casa não era de quem te vendeu, não, sai você que vai entrar o outro. E você não tem o que fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente já começou, só até agora, a gente está agora em março, a gente já fez aí, a gente já deu título de propriedade para mais de 1.000 casas no Rio de Janeiro. E a gente está no comecinho do governo, né? E a gente vai continuar avançando. Agora, com a medida provisória 759, que aí fala do direito de laje e tal, ela é muito mais ampla do que isso. Eu criei, dentro da secretaria, uma área de operações da Secretaria de Urbanismo, acho que o segredo aí, aqui, ó, urbanismo, habitação e obras, que é chamado de infraestrutura, é uma secretaria, quase secretaria das cidades, né? Aquele negócio do ministério. Sim. Você tem uma vinculação forte ali. Sim. Que é do seu partido, né? Foi. Agora está com o Bruno Araújo. Era do Kassab. Mas que é muito amigo também. É verdade. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, ali você tem uma obrigação, e a gente está conseguindo fazer, por isso é uma secretaria só, né? Em vez de serem várias secretarias unidas, a gente está trabalhando para integrar. O urbanismo passa a ter um protagonismo, porque o que vinha acontecendo é que se fazia obra sem planejar. Então, você tinha uma ponte, os carros passavam, mas não tinha um espaçozinho para o pedestre. Ninguém pensava no ciclista. Isso é cabeça de arquiteto, isso é cabeça de urbanista. Então, a gente fez essa reversão, está trabalhando para mudar a cultura dos projetos da secretaria para obras que têm mais recurso, que têm estrutura e tal, saía realizando e o urbanismo via reboque. A gente reverteu isso. Mas uma nova invasão, eu não posso falar em regularização fundiária, isto é, dar título de propriedade, sem me preocupar com as novas invasões. Porque senão também o Brasil inteiro vem para o Rio de Janeiro e diz, olha, agora lá pode invadir que está tudo certo, estão dando título de propriedade. Então a gente criou uma área de operações. E até agora já foram quase 400 casas que a gente derrubou aqui no Rio de Janeiro. Você não viu nada na imprensa, não estamos chamando atenção sobre o assunto, mas é para dizer o seguinte, olha, de um lado a gente vai regularizar o que é regularizável, de outro, o que é invasão em área ambiental, gente que está morando em área de risco, ou que saiu de um determinado local para o Minha Casa Minha Vida, a gente está derrubando para poder qualificar a moradia na cidade. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar primeiro a palavra com o Diogo, que deixar uma pergunta para o Índio responder após o intervalo novamente. Pois é, Índio, é que você não falou a palavra favela. A favela no Rio é um problema sério. 1.400.000 vivem na favela. Eu quero saber se você vai remover a favela ou se você vai fazer algum projeto específico, porque a favela é hoje o grande problema do Rio. Você responde logo após o intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto pela rede CNT.